Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Oftcast. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar recebendo duas pessoas aí que eu admiro muito. O Dr. Ricardo, que já é figurinha repetida aqui, já é a terceira vez com a gente, né? Segunda vez presencial, Dr. Ricardo Guerra, da Leitão Guerra Oftalmologia e do Retinógrafo, esse é popstar aí das redes sociais e da retina, também aí um dos fundadores do Orbit. Então, é um prazer te receber aqui, Ricardo. Eu que agradeço, eu me sinto de casa, né? Eu fico impressionado toda vez que eu venho, como a estrutura está maior, como as coisas estão mais profissionais, e você juntar um profissionalismo como o que vocês estão tendo com a transmissão de um conteúdo científico de qualidade, né, com respaldo. Então, sem dúvida, seus alunos e as pessoas que escutam aqui, elas estão aprendendo e vão aprender muito. Pô, legal. E tenho um prazer enorme também de dar as boas-vindas para o Emerson Badaró, que é meu conterrâneo de Juiz de Fora, a primeira vez dele aqui com a gente, ele que é especialista em retina e pós-doutor pela Unifesp. Vai ser um prazer bater esse papo com você, Badaró. O prazer é meu estar aqui com você, Bernardo. A gente já se conhece há um tempinho, primeira vez que eu estou aqui com vocês e, de novo, parabéns aí pelo trabalho todos que vocês desempenham. Show de bola, pessoal. E hoje a gente resolveu trazer um assunto que é, assim, do domínio dos dois aqui, que é OCT. E como a gente tem muitos ouvintes aí que estão saindo da residência, alguns que estão saindo do fellow, e os detalhes, assim, não só, né, a pessoa não quer aprender OCT, quer aprender a diagnosticar as patologias, mas também eles têm muita dúvida, né? Pô, qual é o momento de eu adquirir um OCT? Quando que o OCT vai começar a me trazer retorno, né? Quando esse OCT vai se pagar? Quais são os detalhes técnicos, os aparelhos, né, que tem melhor custo-benefício? Então, essa discussão vai ser muito rica e os dois manjam muito do assunto, né? Então, a primeira dúvida é essa, né? Então, assim, eu estou começando meu consultório, eu fiz meu fellow de retina, ou então eu sou um oftalmologista generalista que tenho bastante volume. Qual que é o momento de eu investir num OCT? Eu queria fazer essa pergunta para o Ricardo. Existe esse momento? Qual que é o volume ali que eu espero de exames para o meu aparelho? Como que é isso na sua visão, Ricardo? Cara, é muito cômodo falar hoje, né? Opinar hoje com a cabeça que eu tenho, com o crescimento que eu tive pessoal e profissional. Mas eu vou, talvez, contando um pouco de como foi para mim esse investimento, para eu tentar contextualizar. Eu venho de uma clínica familiar que hoje tomou uma proporção muito grande, mas quando eu comecei na clínica eram 5 médicos, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio e minha prima, e para a gente poder viabilizar os aparelhos numa estrutura de clínica familiar pequena, nós tínhamos que ter sócios. Então, o que nós fizemos foi montar um centro de diagnóstico em um ambiente neutro, convidar ao início 10 colegas para ingressar naquele, a gente comprou os aparelhos dividindo em 10 pessoas. Então, a aquisição do primeiro aparelho da gente foi através desse modelo e, sem dúvida, é a forma de você ter maior rentabilidade com menor gasto. Entretanto, você tem 2 problemas nesse modelo. Um deles é que você não dá uma assistência imediata ao seu paciente. E na prática da retina, no dia a dia do retinólogo, você precisa ter esse exame para você ser o mais assertivo e o mais resolutivo possível com doenças que precisam ser tratadas de forma imediata. E o outro problema é que você fica limitado a uma outra estrutura, ao paciente ir, ter que agendar, e você dividindo turnos, tem que ser no seu turno, e aí isso acaba fazendo com que você perca alguns clientes que vão precisar ir fazer aquele exame fora. Então foi assim que começou, e quando eu comecei na parte de retina, eu comecei com um volume maior lá na Leitão, eu precisei mudar isso, e para mim foi uma quebra de barreira, porque estava tudo bem para os meus pais, né? Sabe, tá tudo bem aqui na empresa, não precisa ser diferente. E eu falava, precisa. E os conceitos de investimento, retorno, para mim e para meu pai são 2 gerações, a gente estava falando há pouco que sua geração é diferente da nossa, 10 anos, para a minha e para meu pai, 30 anos de diferença, é bem grande. E aí, a gente acabou discutindo por bastante tempo, e eu falei, não, eu vou fazer esse investimento. E o cálculo, ele é basicamente parecido quando você vai fazer qualquer investimento em banco.
você tem aquele valor do aparelho que você vai imobilizar, né? Você vai pegar aquele dinheiro e vai colocar na poupança, ou no CDI, ou num fundo. Você vai imobilizar. Aquele valor ele vai ter uma depreciação, existe uma base de cálculo para isso. E aquele exame você vai cobrar um valor médio, você vai ter o valor maior e menor. E o cálculo vai ser uma base para que você tenha um ponto de equilíbrio. Eu acredito que 2 anos de ponto de equilíbrio é suficiente. Porque as pessoas acham que quando você compra o aparelho, você gastou aquele dinheiro. Aquele dinheiro não volta. Não. Aquele dinheiro ainda existe ali materializado. E ele agora tem o poder de multiplicar. Se a gente faz 100% daquele valor em 2 anos, me diga qual a aplicação dá 100% em 2 anos. Não existe, né? Então, o que a gente chama de retorno do aparelho para começar a ter lucro, está errada essa conta. Então, a primeira coisa que eu falo é o momento, o quanto antes. Se você tem lastro, se você tem a oportunidade de ter um dinheiro que você vai investir no fundo, ou você pode investir no seu negócio, invista no seu negócio. Desde que você goste de trabalhar. Né? Não dá para você investir esse dinheiro e você não gosta de estar ali presente. Então, eu sugeriria para todo mundo que tem um serviço próprio, que agrega um serviço, se tiver a oportunidade de ter uma ferramenta de avaliação multimodal, OCT, retinografia e autofluorescência, que vários aparelhos fazem isso, seria a minha sugestão o quanto antes. E, assim, nem todo mundo vai ter essa situação de ter uma clínica já com 5, 6 médicos que vão indicar bastante exame para você ali, né? Então, o aparelho, eu acredito que no seu caso, ele rodava bastante, fazia bastante exame, diferente da pessoa que tem um consultório em que às vezes atende só ele mais uma pessoa, talvez o volume de exames não vai ser tão grande, mas concordo plenamente com o que você falou. Para a experiência do paciente, não é o mais bacana, assim, ele ter que ir num outro lugar fazer o exame, mas a gente sabe que no começo vai ser alternativa para muita gente, né, fazer essa sociedade, né, mas como você disse, né, o exame hoje em dia para o retinólogo, ele torna-se quase que indispensável, né, se você não tiver o aparelho, você vai ter que pedir para alguém, e aí corre o risco do seu paciente às vezes nem voltar depois, né. Mas uma coisa engraçada sobre essa minha situação específica, é que esse aparelho, quando foi adquirido, ele ficava dentro do meu consultório. Então, era eu que fazia os exames, não havia um direcionamento excessivo, nem nada do tipo. Então, ele veio para dar uma assistência, para melhorar o meu atendimento e a assertividade ali com os pacientes. Isso gera ganhos secundários, tá? Você tem um OCT, você vai diagnosticar o paciente, você vai ser mais resolutivo, você vai ter uma assistência melhor para o seu cliente, fortalece sua marca. Mas você vai ter ganhos em indicação de cirurgias, de tratamento, seja com laser, seja com antiangiogênico, seja com corticosteroide. Você vai aumentar a sua detecção dessas indicações. Então, eu não vejo nem, como o pessoal fala, aumentar, você vai ter que indicar muito o exame no dia a dia. Na verdade, eu acho que quando você não tem um aparelho, você acaba indicando menos porque você não tem. E quando você tá com o aparelho próximo para te auxiliar, você começa a indicar aos pacientes que realmente precisam, entendeu? E a gente está falando de indicações de OCT, né? Então, assim, às vezes a gente fica com a cabeça só ali das patologias da retina, mas a gente sabe que existem outras aplicações hoje em dia, né? Então, eu queria pedir para o Badaró dar uma passagem geral, assim, para quais são as indicações hoje em dia, assim, para o OCT, né? Outras patologias, né? Para quais tipos de paciente hoje em dia você pode pedir um exame de OCT? Tá, só complementando uma coisa que o Ricardo estava falando aqui, essa construção da marca, né? Tem muita gente que acha que vai ter que esperar ter volume de paciente para depois ter um OCT. O OCT é simplesmente o exame mais importante da retina e de diversas alterações da oftalmologia. E se a gente não tem o aparelho em mão, você vai ter que pedir. E ao pedir, tem a chance do paciente ir para outro lugar, entender que a outra marca, que a outra empresa que resolve o problema dele, a outra clínica, é mais resolutiva, que tem mais credibilidade, e aí sim, esse paciente muitas vezes não volta pra gente. Então existem várias questões, que cada um tem que achar um ponto de equilíbrio, né? Para algumas pessoas, essa construção dessa marca já pode ser logo no início da carreira, e aí se você quer ser conhecido como um retinólogo, é muito pouco provável você não ter um OCT em breve, porque faz parte, é igual bio de fundo, é igual lâmpada de fenda para o oftalmologista geral, a gente tem que ter. Senão você vai comer bola no diagnóstico, você vai comer bola nas informações. E só um detalhe, né, para agregar
um pouco ao que você está falando, nos dias de hoje, né, eu acho que a pessoa quer ter o problema dela resolvido. Ela não quer ir lá passar com o Badaró, passar com o Ricardo e falar, não, você vai ter que agora ir num outro lugar, fazer esse exame e voltar aqui comigo. Ele quer resolver o problema dele, né? Então, você poder oferecer toda a solução, né, os recursos, né, necessários para o seu paciente no mesmo lugar é muito interessante. É claro que vai ter coisas que não vai fazer sentido. Pô, sou retinólogo, às vezes não vai fazer sentido eu ter um Pentacam, mas ter um OCT, eu acho que realmente vai ser indispensável para quem quer fazer retina. E aí cada um vai equilibrar o momento certo de colocar esse OCT na jogada, mas é difícil uma pessoa que quer ser conhecida não investir nisso, ela esperar ter volume para depois ela comprar. É muito difícil essa equação fechar, ou então ela vai demorar muito tempo. Então, se a pessoa ela tem que construir para depois acontecer, nem sempre o contrário. Eu acho que esse ponto de construção é uma coisa importante para a pessoa que realmente quer ser conhecida como oftalmologista especialista no diagnóstico e assertividade ali daquele paciente. E voltando à minha pergunta, assim, você como retinólogo, né, para quais pacientes você faz o OCT? É praticamente uma rotina na sua consulta, se o paciente tem uma patologia de retina ou não? Como que é essa dinâmica? E se você recebe também pedidos de fora, de outras clínicas, para outras patologias, por exemplo, patologias de nervo óptico, ou isso é menos frequente, por exemplo? Eu sou especialista em retina, então eu recebo muito mais direcionamento de pacientes de retina. Né? Então, na prática, o que chega para mim é muito mais retina. Chegam muitos pacientes da clínica para fazer exame externo também, e aí vem essas indicações, tipo glaucoma, alterações do nervo óptico, mas para mim o principal que vem mesmo é paciente de retina. Boa, não, legal. E, Ricardo, você podia passar para a gente aqui um panorama meio geral? Claro que não vai dar para falar de todos, mas quais são os aparelhos assim, de OCT mais comuns aqui no Brasil, que a gente mais vê nas clínicas? E alguns diferenciais de cada um, né? Falando também de tecnologia, né? Swept Source, Spectral Domain, quais que tem anjo, quais que não tem, assim, na sua visão, em falar também de custo-benefício, porque isso eu acho que é bem interessante, é uma dúvida das mais frequentes que chega pra gente na nossa caixinha lá, pô, qual OCT que eu compro, né? Porque tem muitas opções, né? Tem a pressão da indústria. Também, se puder falar um pouquinho também de aparelhos usados, o que você acha disso? Você acha que é uma boa para quem está começando? Cara, então vamos lá. Você me traz os temas mais polêmicos. Primeiro, deixar claro, existe um conflito de interesse nos meus comentários. Enfim, eu sou consultor médico das AIS e eu preciso deixar isso aqui claro. Sobre os aparelhos, vamos separar se você vai trabalhar exclusivamente com retina ou se você vai trabalhar com oftalmo geral. Se você vai trabalhar com retina, a sua escolha é por um aparelho que faça imagens para uma análise qualitativa que sejam boas. Aquele corte seccional, base scan, como a gente chama, né? Que é o corte seccional que passa a depressão foveal, né? Para todo mundo lembrar. Se você tem um aparelho que faz um base scan bom, com a quantidade boa de A-scans, com uma sobreposição de B-scans para tirar o ruído, e aquela imagem, você consegue acessar e mexer nela no aparelho, esse aparelho ele é excelente, é suficiente para o retinólogo. A gente usa as análises quantitativas do aparelho, aqueles mapas coloridos de espessura da retina e tal, que o glaucomatólogo ama. A gente usa aquilo normalmente para avaliar follow-up, saber se o paciente estava de um jeito, se ele está melhorando, mas muito mais para mostrar para o paciente e orientar para o paciente com imagem que, olha, melhorou ou olha, piorou, né? Que aqueles mapinhas com números, né? Isso, aqueles mapinhas são ótimos para isso. Mas, na prática mesmo, aquele mapa ele vai direcionar você para ir com um Basecamp àquele lugar para analisar o Basecamp de uma forma geral. Então, procurando biomarcadores ou outros achados que podem te ajudar no diagnóstico a responder aquela pergunta. Eu não vou nem falar diagnóstico, que quando a gente fala sobre o pedido de um exame, a gente está respondendo a pergunta. Então, sabendo disso, qualquer aparelho que faça um bom Basecamp, mesmo mais antigo, né? Eu já falei aqui algumas vezes do OCT 2000 da Topcon, que foi um excelente aparelho, já saiu de linha. E um parênteses, Time Domain, né, Stratus, não é OCT. Isso que eu ia perguntar, excluir Stratus não rola mais. Não, o pessoal pergunta, dá para melhorar o Stratus? Não, a gente nem coloca Stratus na mesma mesa, tá bom? A gente está falando de Spectral Domain para cima.
Então, na hora da escolha, procura um aparelho para o retinólogo que faça uma retinografia colorida e, de preferência, uma autofluorescência juntos. E que faça também essa análise boa da mácula. Eu vou citar para você aqui o RS330 da Nidec. O RS330 ele é um aparelho bom, faz essas modalidades de imagem. Entretanto, existem softwares que você precisa comprar licença para melhorar ele, para ele ficar realmente bom. Software de eliminação de ruído, mapas quantitativos e tal. Esse aparelho também é muito bom para glaucoma, mas o pessoal do Brasil não gosta. Os glaucomatólogos aqui não gostam. Então, quando a galera pede esse exame, se você for fazer para fora, o pessoal não está acostumado com ele e não vai gostar. Esse aparelho permite você personalizar os reports. Então, você faz um exame que ele é melhor apresentado para o seu cliente, enfim. Vai ficar mais bonitinho e ficar mais efetivo. Tem o OCT 2000 evoluiu para o Triton, né? O Maestro, que é o intermediário entre os dois, esse da Topcon, eu não sei se tem autofluorescência, eu sei que ele tem retinografia, e são aparelhos que têm um banco de dados normativo muito bom para glaucoma também. E o Triton já é swept source, né? Já é isso, e aí já tem mais essa vantagem. O Maestro tem um módulo que é até de anjo OCT. Tem anjo OCT, mas ele não faz autofluorescência. Ele não faz autofluorescência. E aí, só para o pessoal menos experiente, né? A tecnologia swept source, ela tem um comprimento de onda um pouco maior, então ela vai penetrar um pouco mais profundo, vai ver um pouco melhor coroide, né? E é um exame que tem uma aquisição bem rápida, né? Mas os bons spectral domains também estão mais do que suficientes. Você sabe qual é a maior vantagem, no meu ponto de vista, do aparelho swept source? A varredura dele é num comprimento de onda maior que a gente não enxerga. Então, quando passa a linhazinha do scan no spectral domain, o paciente ele tende a querer acompanhar aquela linha vermelha. No swept source isso não acontece. Ele olha para a mira, o negócio passa sem ele perceber, ele não mexe, você diminui artefato para os OCTAs, artefato de movimentação, artefato de piscar, de fora de posição, você diminui todos esses artefatos só nessa aquisição. Então, para mim, essa é a maior vantagem. Até eu, quando vou fazer exame, que aquela linhazinha dá uma vontade de acompanhar. E a dica para quem nunca fez um exame de OCT, se você é residente ou oftalmologista e pensa em comprar, vá e faça o exame. Peça para alguém fazer o exame em você, para você entender como seu paciente vai funcionar naquela posição, naquele exame, com a posição, com o movimento do olho e tal. Então, você tem aparelhos de aquisição diferente. O Cirrus, das AIS, você coloca o queixo, encosta o queixo, ele tem um sensor, e o aparelho movimenta a queixeira e a testa para chegar na posição. Outros aparelhos, você movimenta a base, né, a fonte do laser. Né, e aí tem as críticas de que se você movimenta mais o laser pode dar problema, né, quebrar a fonte de alguma forma. Tem os aparelhos que aí vem os chineses que entraram no mercado. Eu não vou saber as marcas, mas eu vou te falar que qualquer OCT desses que forma um Basecamp legal, você consegue agregar na sua prática. De retina, se você não vai atender glaucomatólogo gosta de Cirrus, gosta de Topcon, acho que são esses dois os principais. Né, Heidelberg eles nem gostam muito não, mas são mais esses dois, às vezes é até o pedido. Então eu iria para qualquer aparelho. Sobre ser usado ou não, se você conhece, confia ali na pessoa, ok, mas a minha conduta na hora de comprar um aparelho usado é pedir e pagar por uma revisão de um especialista, de preferência do fabricante, para que ele me ateste que aquele aparelho está funcionando. Os OCTs, por exemplo, eles têm uma fonte de laser que são o aparelho, né? Se queima aquela fonte de laser, é o custo do aparelho. E a fonte de laser tem uma vida útil. Então, é importante estar certificado de que isso... É igual comprar carro usado, né? Tem que saber a procedência, senão você pode se dar muito mal, né?
E, Badaró, ainda sobre essa questão das marcas, dos aparelhos, né? Queria que você falasse um pouquinho do que você acha do Anjo OCT. A gente já falou que o OCT é fundamental para o especialista em retina, tem que ter. O que você acha do Anjo OCT? Você acha que é um recurso indispensável hoje em dia para o retinólogo? E também falar um pouquinho, dar seu panorama sobre essas marcas, qual que você acha aí que tem bom custo-benefício para quem está aí pensando em comprar um aparelho. Então, separando as duas perguntas aí, o Anjo OCT é um exame fantástico, né? Mas eu acho que a gente, dentro da oftalmo, a gente deposita muita expectativa dentro do mesmo exame. Assim como outros exames da oftalmologia, ele tem as suas indicações, que são indicações que estão dentro dessa caixinha aqui. Não dá pra gente ter uma expectativa de que ele vai responder perguntas que ele não se propõe a responder. E a gente, dentro da oftalmo, eu acho que a gente tinha uma expectativa de que ele, pelo fato dele chamar Anjo e OCT, a gente achava que ele ia substituir as duas coisas. Nunca mais vou injetar um contraste no meu paciente, né? Eu nunca mais vou precisar fazer nada. Eu já tive clínica que me perguntou exatamente isso. Posso dispensar? Que a clínica fazia a Anjo só com anestesista. Aí a clínica falou assim, eu vou comprar esse aparelho porque eu nunca mais vou precisar do anestesista e vou poder fazer o exame. Calma, gente, não é bem por aí. A resposta do Anjo OCT é para algumas patologias. Quando a tecnologia foi sendo desenvolvida, a gente todos os oftalmos tinham uma expectativa muito grande de que ia chegar lá na periferia, olhar tudo quanto é vaso da retina, da coroide, da esclera, da conjuntiva, de tudo. A gente achava que era uma coisa que ia trazer uma resposta e que à medida que ele entrou na prática, a gente viu que essa resposta não era exatamente essa. Então, o que nós temos de prática para colocar na expectativa para a gente usar realmente o Anjo OCT? Para patologia macular, hoje, né? Concorda com isso, Ricardo? Eu posso fazer meu comentário polêmico para variar? Eu acho que o OCTA, ele foi o exame que mais fez a oftalmologia evoluir em termos de pesquisa. Porque houve um desenvolvimento de um produto da indústria e eles injetaram muito dinheiro para estimular que as pessoas pesquisassem e encontrassem a utilidade para o OCTA. E o OCTA começou a trazer um monte de informação que a gente não sabia sobre anatomia, estrutura anatômica do olho, fisiopatologia de doenças, e o OCTA ensinou a gente a avaliar o Basecamp. Então o OCTA, ele embasou o Basecamp para você não precisar do OCTA, entendeu? Então ele foi, na minha opinião, o exame que mais fez a retinologia moderna evoluir, apesar de o mais importante, na minha humilde opinião, ser o OCT. Não é à toa que está tão difundido por aí. E sobre não injetar mais contraste, depois eu vou te contar um spoiler. Eu vou deixar aqui no finalzinho eu te conto. Show de bola. E voltando àquela pergunta ali das marcas, assim, às vezes a pessoa está querendo comprar um OCT. E, cara, como que se compra um OCT? Você chega lá no representante, eu quero comprar um OCT, ele vai te passar o valor, beleza. Como que eu pago isso? Como que eu posso negociar melhor? É num congresso? É direto com o representante? Queria que vocês dessem, assim, umas dicas pra galera que tá querendo comprar, assim, onde que é bom de comprar, se é em congresso, se é direto com o representante, se dá pra parcelar, meio que na prática mesmo, como é que eu posso comprar ali um aparelho de OCT? Pode ser Badaró responder essa aí. Então, eu acho que para a gente comprar o aparelho, primeiro você tem que saber o que você espera do equipamento. Como a gente estava falando antes, lá no início do nosso bate-papo aqui. Você tem que entender o que você tem na sua expectativa de carreira, entender se está no momento de você realmente comprar. E assim, equipamentos você tem de tudo, né? Você tem um equipamento mais baratos, que vão te trazer um certo tipo de informação, e tem equipamentos que são mais caros, que vão te trazer outras informações. Eu acho que você tem que entender onde que você se encaixa no seu nível de carreira, na quantidade de exames que você tem planejados, a quantidade, como que você quer ser visto pela classe oftalmológica e pelos pacientes, e aí você vai entender qual é o equipamento que mais se encaixa naquele momento da sua vida. Então, por exemplo, você chegou à conclusão de que para você faz sentido comprar um spectrodomain que faça autofluorescência e retinografia. Beleza, entende quais são as marcas, não é difícil a gente chegar nesses nomes, né, de quais são as marcas. Você faz as marcas, descobre quais são e vai entender onde que esses equipamentos são vendidos. Agora, uma coisa importante para a gente pensar também, antes de comprar o equipamento, além do preço, é sobre a questão de assistência técnica, que pega bastante, né? Um equipamento desses de OCT, que tem, igual a gente estava comentando agora de equipamento usado, você precisar de uma assistência técnica e ter dificuldade, vira um transtorno, porque depois que você acostuma a trabalhar com OCT, na mão ali da nossa clínica, do nosso lado, você ficar sem o equipamento é uma amputação, você fica sem conseguir dar os diagnósticos direito, sem conseguir dar conduta e tudo. Então eu pensaria muito nisso,
preço, qual é a qualidade do equipamento que vale a pena para você, entender quais são as modalidades, ver qual é essa questão de assistência técnica, conversar com pessoas que tenham esse equipamento, que já tenham ele, ou que até que já precisaram dessa assistência em outras situações, você conversar com outras clínicas, entender como que foi essa dinâmica de atendimento, o custo desse atendimento, e assim, sair batendo mesmo na porta do representante, entender. Geralmente, congressos são épocas que são mais fáceis de você conseguir ter uma negociação mais fácil, porque essas empresas vêm com umas promoções, elas vêm com metas a bater, os representantes têm metas a bater. Então, eu acho que no congresso é uma oportunidade que você tem e de você estar em contato com várias indústrias ali ao mesmo tempo. Você consegue negociar entre elas ali para você entender, você consegue ver o equipamento funcionando, você tira suas dúvidas, você vai lá fazer o exame. Então, eu acho que o congresso é uma excelente oportunidade e a indústria está lá, né? Todas as indústrias querem estar lá também. Deixa eu fazer alguns comentários muito mais sobre negociação de compra, tá? O congresso, para quem não tem experiência, o congresso, normalmente, as promoções de congresso duram até uma semana após o congresso, tá? Então, se você negociou com o vendedor ali e você não quer fechar ali imediatamente, a maioria das empresas pratica, tipo, esse valor eu fecho com você semana que vem. Então, use esse argumento, já saiba, já sugira, não consigo fechar hoje, você mantém esse preço para semana que vem, essa condição? Essa é uma observação. Segunda, tome cuidado com quem você compra. A forma de comprar e de negociar esse aparelho, ela é importante para você se proteger. Há poucos meses atrás, a House of Vision deu um cano em vários oftalmologistas, e eu estou falando aqui de professores da Unifesp, como o meu amigo Rubens Belfort, que esteve aqui, pra gente. Tomou um cano, como meus amigos do interior da Bahia que compraram aparelhos esperando de uma empresa que tinha décadas no mercado e que, diga-se de passagem, surgiu da falência de uma outra empresa, também acabaram perdendo esse dinheiro. Então, a minha sugestão é que você amarre os seus contratos de compra com valores baixos de entrada, mesmo que você complemente no ato da entrega. Então, tente negociar dessa forma. Eu vou falar aqui como eu faço para negociar, na verdade, como lá em casa a gente faz, eu e minha esposa. A gente, quando vai comprar qualquer coisa, a gente tenta negociar o preço mais baixo possível, pede o preço de à vista para ser ali o mais baixo possível, e quando chega nesse preço a gente fala, putz, mas eu só consigo parcelando. Então a gente tenta usar essa estratégia, eu te pago isso, mas eu pago parcelado. Você quer que seja no boleto para não ter taxa de cartão? Perfeito, mas paga parcelado. Então essa é uma das coisas. Outra forma, existem cartões de crédito que têm proteção de compra. Se você tomar um cano, ele te devolve dinheiro. Então, se você tem um desses cartões Black da vida, Platinum, sei lá qual é o seu, dá uma olhada ali nas letras miúdas, se você tem essa possibilidade de proteção. E aí você dá entrada no cartão de crédito. Porque se você tomar esse cano, você acessa a seguradora do cartão e você recebe esse dinheiro de volta, tá? Então, tenha atenção a essas coisas na hora de fazer sua compra. Uma outra observação sobre investimento, tá? Se você está pensando em investir, como a gente falou, botar num CDI, CDB, investir no aparelho, às vezes você consegue carência, você dá uma entrada pequena, tem uma carência de 10, 20%, aí você vai ter uma carência de 3 meses, e então você começa a pagar em suaves prestações, desde que não incida juros. Então eu fiz uma negociação certa feita para um microscópio especular, que eu não dei entrada, tive 3 meses de carência, e comecei a pagar em 15 vezes sem juros. Quando eu fui pagar a primeira prestação, eu tinha recebido o mesmo valor da prestação de exame realizado com o aparelho que já estava lá. Então você acaba, na prática, não desembolsando. Gastem o tempo de vocês ou contratem alguém que entende para fazer uma planilha que faça essa programação, e muitas vezes você consegue comprar sem ter o dinheiro e vai fazer o dinheiro no seu dia a dia. Então tenham atenção para isso. Muito legal isso daí, cara. Faz todo sentido, né? Para quem já tem a clínica rodando, você pagar o aparelho com o exame que o próprio aparelho gerou, né? Então isso é bem bacana. Então realmente vale a pena negociar. Senta, o cara que tá querendo te vender um negócio de 400, 500 mil, ele tem que te dar condição. Não é tão fácil fazer essa venda, então o cara tem que te dar condição. Então negocia bastante aí, galera. Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer
seria em relação à questão do laudo, né? Eu queria até perguntar para o Badaró essa, né? Como que você constrói o seu laudo de OCT, como construir um bom laudo de OCT, né? O que não pode faltar, quais são ali, como que você também se protege de questões legais aí quando você está construindo um laudo, e também para quem está pedindo o laudo, às vezes a gente tem aí o cara que não é retinólogo, que pede o laudo, como pedir um laudo de OCT, como pedir um exame de OCT para quem vai fazer o exame dar o laudo ter mais informações, qual que é a forma correta de pedir e de laudar um exame de OCT? Pois é, essas informações elas são super importantes mesmo. Primeiro eu vou falar a segunda parte, vou responder de trás para frente, né? Primeiro quem pede. Quem vai pedir o exame tem que saber o que está procurando. Você tem direito de saber qual é a pergunta específica que você quer falar. Por exemplo, eu quero saber se esse paciente está com DMRI ativo ou não. Isso é uma indicação muito precisa. Uma indicação que é muito justa e que não é tão precisa é você falar assim, eu não sei o que esse paciente tem. Por favor, me ajude nesse exame. Tente me ajudar nesse exame. É o famoso maculopatia a esclarecer. E que é uma indicação muito justa. Se a pessoa escrever maculopatia a esclarecer, eu já entendo. Ele ainda não tem certeza do que está vendo, eu vou procurar um monte de coisas. Eu acho que isso é uma indicação muito justa. O que eu acho que é ruim é quando chega um pedido de OCT escrito assim, solicito OCT. Você não sabe nem se é nervo, se é mácula, o que o cara quer que veja. E muitas vezes o exame está normal. Aí eu fico assim, será que eu estou conseguindo entregar a resposta que ele realmente está querendo? E essa sacada de quem vai solicitar e não saber é importante, porque não tem problema nenhum você não saber. Nem que seja, tipo assim, né, o paciente que você quer fazer uma cirurgia de catarata com lente premium, que você quer só saber se o OCT tá normal, realmente. Aí você coloca lá, ó, esse paciente pré-operatório de catarata e tal. Perfeita a indicação, entendeu? E aí eu pego um exame lá, tá todo normal, eu consigo, ótimo, tô respondendo a pergunta que ele veio. Então, eu acho que você saber solicitar um exame bem feito faz com que você tenha uma resposta mais bem feita. Quando o paciente chega para mim com um pedido mal feito, sem o histórico, geralmente a resposta não sai do jeito que a pessoa gostaria de ouvir. Então, assim, chega uma maculopatia esclarecida, chega um monte de alteração na retina. Muitas vezes aquele laudo vai ser um laudo descritivo que eu não consigo embasar tantas respostas para ele mudar uma conduta lá na frente. Ele vai ter que ter esse feeling de entender as palavras que eu falei para realmente chegar numa resposta. Então, eu acho que a clareza no pedido faz muita diferença para você receber de volta um exame bem feito. Você facilita o trabalho de quem está realizando e ele vai facilitar o seu trabalho na hora que ele te devolver. Então, escreve a indicação. Outra coisa, você vai escrever lá o pedido. Eu solicito OCT de mácula, a patologia que eu estou buscando não é na fóvea, eu quero que você faça um corte em alta definição na região temporal superior. Explicar onde você quer, porque isso aumenta a chance de você realmente receber uma imagem de qualidade daquele ponto. Então, a pessoa que está solicitando ter atenção faz com que ela receba realmente um exame mais bem feito de volta. E a gente que faz o laudo do lado de cá, saber também fazer um laudo que tente chegar nessa resposta no mais preciso possível, sabendo das limitações que um exame complementar vai ter. Então, assim, não dá para a gente soltar uma hipótese diagnóstica muitas vezes. Tem hora que o laudo vai ser descritivo. Quando puder, a gente vai soltar uma informação, favor avaliar, indicação de tratamento com antiangiogênico para esse paciente. Só que nem sempre a resposta vai sair simplesmente no exame complementar. Então, a gente, como laudador do exame, também tem atenção para não escrever de mais e nem de menos. Assim, eu vejo que às vezes o laudador, que a pessoa que faz o laudo tem a ansiedade de querer responder tudo com base no exame só, e às vezes ele fala coisas que não faz sentido ali. Não faz sentido naquele contexto. Isso que o Badaró falou é um ranço do serviço de residência. A gente está acostumado a querer acertar. A gente vem na transição, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, você vem na faculdade em que você recebe o conteúdo mastigado e a pessoa te cobra sobre aquele conteúdo, é quase uma mãe ali, aprenda. A residência, você já fica mais solto e você vai ter que buscar suas referências, você não tem um módulo, você tem ali um conteúdo programático que você vai buscar, e aí vocês surgiram, né, para poder exatamente ser essa referência para o residente desde o R1. E aí esse cara sai a vida inteira querendo responder prova e acertar. Ele sai, ele cai no mercado profissional, ele vai para o fellow. Quando ele recebe uma pergunta que ele não sabe responder, ele não quer dizer que não sabe responder, ele se sente mal. Isso é um incômodo para a pessoa. Enquanto, tecnicamente, né, entrando para a questão do descritivo, se você for a um dicionário olhar o que é um laudo, o laudo é um documento técnico com validade jurídica, que embasa
a decisão técnica, que seja do outro médico que perguntou, seja do juiz que vai decidir alguma coisa. E esse documento ele tem que ser tratado com responsabilidade, porque o que está escrito ali pode embasar uma pessoa de ser aposentada, de ser processada. Então, o laudo ele é descrever o método que você utilizou no exame e o que você encontrou de resultado com esses métodos, e a sua conclusão ela vai vir de acordo com o que você consegue juntar aquelas informações, e não é demérito você não conseguir juntar. As informações descritas neste laudo, por si só, não permitem a tomada de uma conclusão ou definir a doença, entende? Então, isso precisa estar na mente da pessoa que vai ali laudar. As pessoas buscam aprender a laudar para poder faturar um exame, e muitas vezes elas não entendem a responsabilidade daquilo. Então, isso é uma das coisas que a gente bate muito. Você falou, eu achei engraçada a sua pergunta, porque são coisas que a gente fala no curso. A gente mapeou, a gente sentou os 5, né? Eu, Edu, Rosman, Lucato e Badaró, e a gente começou a falar, velho, onde é que dá problema? Onde é que dá problema no exame do OCT? Qual é o problema? Você falou um problema, que você pede o exame, às vezes o exame não te responde. Às vezes você pediu errado, como o Badaró falou. Às vezes a pessoa fez uma metodologia que não respondeu a sua pergunta. Todos esses pontos compõem, eles não podem ser isolados. Eles compõem você fazer o exame, a pergunta, receber uma resposta que vai te fazer ter uma ação. Né? E não fazer isso de forma efetiva, Bernardo, faz com que seu paciente vá e volte, vá e volte, vá e volte. Quem trabalha com SUS, às vezes, está acostumado a fazer isso. Mas para ir no médico, eu quero ser resolutivo. Eu reservo um turno e eu falo assim, ó, o que precisar fazer, faz hoje. Eu não tenho como ficar vindo, meu turno é caro, prefiro estar com minhas filhas, né? Então, a ideia de você não perder esse paciente nesse vai e vem, de você ser resolutivo e não perder o timing de tratar uma doença também. Eu acho que isso na medicina hoje, né, é muito valorizado, né? Eles falam da medicina baseada em valor, né? Você resolver o problema do paciente, não ficar perambulando, dando retorno, né? Às vezes vale muito mais você pagar, às vezes, um profissional mais caro, mas que vai resolver o seu problema, do que ter que ficar indo em 3, 4, 5 profissionais e não resolver, né, essa questão. A gente acabou avançando para essa parte de laudo, faltou a gente falar, né, que é até uma coisa que o Ricardo gosta de falar, né, dos ajustes que você pode fazer no aparelho para melhorar as imagens, para você obter ali o melhor do seu OCT, mesmo que se for um OCT um pouco mais antigo. O que você pode dar de dica nesse sentido? Cara, eu vou te contar que eu tô tendo uma experiência incrível com isso. A gente faz os grupos por conta dos cursos, né, de WhatsApp, e, enfim, eu tive contato com pelo menos 15 alunos em que a gente pegou o aparelho dele, e aí foi por WhatsApp falando, por videochamada, e ajustou parâmetros, e o aparelho ele ficou não só com a imagem melhor, mas mais eficiente. Teve um desses alunos que ficou tão feliz que ele gravou um vídeo, e ele mostrou os parâmetros que ele usava na tela. O aparelho dele era da Optopol de 80.000 scans. Ele pegou, ele mudou o preset do aparelho, o exame saiu de 2 segundos para 0,7 segundos. Então ele consegue fazer 2 exames no tempo que ele faria um, e não perde qualidade. Ele mostra o resultado desses exames quando ele vai fazendo. Os aparelhos, salvo, ao meu conhecimento, salvo o Cirrus, tá? O aparelho das AIS. Os aparelhos permitem que você diga para ele quantos iScans, que são pontos estudados, aquela linha, né, o Basecamp, ele é criado a partir de pontos. Você vai dizer quantos pontos vão ser estudados naquela área. E ele pergunta quantos Basecamp você quer repetir para ele otimizar a imagem. Então, tem aparelhos que permitem que você faça 1024 pontos e repita 120 vezes. Só que, às vezes, esse 120, a imagem não soma em qualidade de informação nada mais do que de 30 ou de 50 vezes. Então, não tem por que você gastar esse tempo. No seu fluxo de trabalho não vai mudar, vai ficar uma imagem linda, você vai poder fazer um outdoor com a imagem, vai, mas você quer isso. Tirando eu, alguém mais faz isso? Não, você quer um exame resolutivo, um exame que
te traga a informação para responder a pergunta que o colega fez ou que o seu paciente tem. E aí as dicas são as seguintes. Olhe no manual ou pegue dê uma olhada na internet, procure onde você consegue presetar o seu aparelho. O aparelho da Nidec é super intuitivo, ele já aparece na primeira tela da captura. O do Topcon você tem que entrar no módulo, mexer no setup e ajustar. Cada um tem o seu. E aí coloque. Pô, essa varredura que eu estou fazendo não está legal? Aumente, diminua, vá testando até você encontrar um exame com a qualidade que você quer, com a qualidade que você quer e com a possibilidade de responder a pergunta, né, do paciente. Não, bem legal. Às vezes a gente não sabe isso e não está usando o melhor do aparelho que a gente tem, né? E às vezes está fazendo um exame pouco eficiente, um exame mais demorado, e isso que para o paciente é muito ruim também, né? Então, assim, é fundamental conhecer isso e é muito legal o trabalho que vocês estão fazendo lá no Orbit. Então, aproveitar já para agradecer a presença dos dois. Falar para todo mundo seguir o Orbit, né, que é esse canal de comunicação e de ensino na parte de retina, com 5 fenômenos aí dessa retinologia brasileira, que a gente recomenda bastante que vocês consumam o conteúdo deles lá, que são grandes amigos e caras muito competentes. Então, obrigado pela presença dos dois e... Badaró. Não, nós que agradecemos, né? A gente realmente entusiasta do ACT, a gente gosta muito, é o exame que mais trouxe mudança de conduta pra gente dentro da oftalmologia, né? A gente achava que era um exame novo, mas cada vez mais tem coisa acontecendo nova, mais conhecimento sendo gerado. A gente considera mesmo que é essencial pra gente produzir diagnósticos, melhorar a conduta, melhorar a vida dos nossos pacientes. É um exame fantástico. A gente evitou muita venda de equipamento à medida que a gente faz esses presettings mais bem feitos. A gente evita que uma pessoa realmente compre um equipamento novo, invista num equipamento novo, porque ela simplesmente consegue melhorar o que ela já tem, fazendo um fluxo mais fácil e tudo. Então, isso é muito importante. E eu acho que, sim, ter um ACT é um investimento de vida mesmo, né? Para quem, quando faz sentido na carreira dele, é realmente um investimento de vida, porque eu não conheço nenhuma... se a gente tivesse que investir numa empresa de bolsa da vida, igual você estava comentando no início, né? Você levar o seu dinheiro para uma empresa que você não sabe quem trabalha, você não sabe como que ela produz o fluxo, se as pessoas são honestas nem nada, é uma coisa, mas você levar para dentro da sua empresa um equipamento que tem uma possibilidade de melhorar as suas condutas, de fazer você fazer uma assistência mais bem feita para o paciente, e aquilo ali te trazer ganhos diretos e indiretos dentro da sua carreira, eu acho que é um investimento que cabe para muita gente. Você não pensar nisso como um custo, né? E pensar nisso dessa forma que você falou, um investimento que vai te trazer uma melhor assistência para o seu paciente, vai te tornar um médico mais resolutivo, vai dar mais diagnósticos, né? Vai te permitir dar condutas mais assertivas, né? Então isso realmente faz muito mais sentido do que pensar como um custo. Os dividendos melhores do que os da Petrobras. Exatamente. Você pega e você investe numa empresa que você sabe quem é o dono, você sabe que ele é honesto, você sabe que ele é comprometido com o trabalho, você sabe que não tem caixa 2, você sabe de tudo. Mas se o dono não for isso aí você não investe não. Você tem a oportunidade de investir nessa empresa, eu acho que faz muito sentido, entendeu? Bernardo, eu vou aproveitar aqui para fazer considerações finais, pouco polêmicas, mas espero que as pessoas me entendam bem. A gente falou sobre laudo, tá? Não existe laudo de retinografia. Não existe. A pessoa pediu uma retinografia querendo um laudo. Retinografia é uma documentação fotográfica do estado do fundo do olho. Você pode fazer uma retinografia para analisar com mais calma ali para o paciente que mexe mais e tal, para você chegar a um diagnóstico, mas normalmente ela é para documentar e você acompanhar no follow-up ou justificar ou orientar o paciente, enfim. Então, assim, algumas pessoas solicitam a retinografia para ter um diagnóstico da fundoscopia e querem o laudo. Não existe laudo de retinografia, sabe? Isso, no dia a dia da gente, da retina, vem assim, não, faz um laudo da retinografia. Não tem laudo. A imagem documenta o polo posterior, né? Imagem de boa qualidade documentando o status da retina, ponto. Então, não existe laudo de retinografia. Me desculpem, meus colegas, é uma opinião pessoal minha, mas não tem sentido isso. Boa. Então é isso, pessoal. Com essa posição polêmica, a gente vai encerrar aqui o Oftcast. Mais uma vez agradecer a presença de vocês, dizer que vocês estão convidados para bater outros papos aí. Vamos marcar um online, um collab aí do Orbit com o Oft Review, porque vocês são grandes parceiros e
queremos aí crescer junto, todo mundo aí, para melhorar o ensino da oftalmologia no Brasil, que eu acho que é o objetivo das duas empresas aí, né, com nichos diferentes, abordagens diferentes, mas o objetivo final é muito parecido. Enfim, tamo junto. Pode esperar que outras vão vir, e no Braves, no Congresso de Retina do Rio, eu não sei se você e o Dani vão, mas vamos ver se a gente faz uma reunião extra-oficial. Se a gente encontra, faz um churrasco na casa do Edu, enfim, faz alguma coisa bacana. Viu? Eu acho que a gente tem a possibilidade realmente de melhorar a assistência dentro da oftalmologia do Brasil, né? No final das contas, a gente sabe que tem vários pontos dentro da oftalmologia que os médicos precisam entender, aprender, estudar, e isso somos todos nós, né? Inclusive nós três aqui sempre precisamos aprender mais, e eu acho que o objetivo do Orbit e do Oft Review é realmente melhorar, no final das contas, a assistência para os nossos pacientes, que no final das contas é tudo que importa, né, pra gente. Show de bola, pessoal. Esse foi mais um Oftcast. Até semana que vem.